Em 1 João, no capítulo 3, versículo 2, diz assim: ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, ele, Jesus, seremos semelhantes a ele. Talvez a gente não tenha assim uma consciência do fato, ou às vezes nós não acreditamos mesmo, mas é pura verdade, sabe? A Bíblia fala que Jesus ele vai transformar o nosso corpo para ser igual ao seu corpo glorioso. Quando nós olhamos isso e vemos um texto como esse, às vezes é tão grandioso, não é tão extraordinário, tão maravilhoso, que parece que é maravilhoso demais para ser verdade, não é? Parece uma lenda, um mito, uma coisa assim, uma fábula, não é? Alguma coisa que se conta que é bonito demais, mas não é verdade, né? É que nem o conto do mágico de Oz, né? Não funciona assim. Na verdade, ele vai transformar, e isso é fato, sabe? Ele vai fazer isso na volta dele. A Bíblia diz que ele vai fazer isso pela eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas, não é? Está lá no livro de Filipenses, no capítulo 3, versos 20 e 21. Ele transformou água em vinho, ele tem esse poder de mudar as moléculas todas, de transformá-las em outra coisa, não é? Ou aperfeiçoá-la e deixá-la melhor. Então, é uma questão de palavra, sabe? A gente não pode, de forma alguma, nos deixar influenciar pela cultura secular em que vivemos, em que tudo parece simplesmente ser um efeito cinematográfico, não é? Mas não é verdade. Não, a gente não pode desperdiçar essa esperança maravilhosa, sabe? Então, o que temos que fazer é aguentar firme mesmo o sofrimento do tempo presente, olhando sempre essa promessa. Por mais difícil que seja aqui, essa promessa, ela um dia se cumprirá, sabe? Então, o apóstolo Paulo ele fala assim, que os sofrimentos do presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. E ele vivia em função disso, sabe? Tamanha é a esperança mencionada, meus irmãos, que ela é dita na Bíblia Sagrada com precisão, com clareza e com insistência. Não é só um texto que fala a respeito disso. Não, existem vários. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29, ele diz que aqueles que Deus conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E não é a imagem do seu Filho encarnado, é a imagem de seu Filho glorificado. Em outra epístola, quando o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses no capítulo 2,14, ele repete que o chamado dos salvos, para que é? Ele diz, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomarem posse, se apossarem dela, não é? Fazerem dela sua. E o apóstolo, ele tinha essa clareza, não somente ele, mas os outros também. O apóstolo João, então ele diz, sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhante a ele. Ou seja, Jesus, ele veio e elevou a raça humana caída. Nós estávamos prostrados, não é? E todos aqueles que creem em Cristo Jesus vão ser elevados ao aperfeiçoamento. O que acontece conosco é que, na maioria das vezes, nós somos cristãos na prática. Ou melhor, nós somos ateus na prática, não é? Nós cremos com a cabeça, mas, às vezes, sabe, isso não se traduz de verdade em esperança, em atitude, sabe? Então, somos cristãos na mente está tudo certo, eu creio nessas coisas, mas isso não gera esperança. Então, essa crença ela é bastante perigosa, não é? Sabe? Muitas vezes o cristão ele tem isso, ele crê na cabeça, mas como se que aquilo não fosse para ele, entende? É que nem a gente crê na Austrália, mas eu nunca vou lá, né? A Austrália é linda, mas não é para mim. A Austrália é maravilhosa, mas eu nunca vou vê-la. Não pode viver desse jeito. Então, eu não posso desprezar nem ridicularizar a esperança
de um corpo novo, igual ao de Cristo Jesus. Isso vai acontecer. E ele deu provas de que ele tinha poder sobre a morte, ressuscitando várias pessoas no seu ministério. E ele disse, não é? Olha, vocês não fiquem maravilhados do que eu vou dizer, não fiquem espantados, não é? Mas vem a hora em que todos os que se acham no sepulcro ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão, uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Senhor Jesus, nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti, sabendo, Senhor, que muitas vezes o sofrimento presente quer apagar, quer deixar nublado essa esperança que nós temos de um dia termos um corpo glorificado como o Teu. Aqueles que creem em Ti, Senhor, serão glorificados, porque a quem o Senhor chamou, a quem o Senhor predestinou e a quem o Senhor justificou, a Tua palavra diz que também a estes glorificou. Isso estava tão certo no teu coração que o Senhor deu a Paulo essa inspiração para pronunciar esses verbos todos no passado. Glorificou, justificou, chamou, predestinou. Eu quero te louvar por isso, Senhor, que essa esperança se renove no meu coração, que um dia esse corpo tão sujeito a tantas limitações, sujeito a tantas dores, será um dia glorificado, igual ao teu corpo glorioso. Essa é a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse devocional, compartilhe com outras pessoas para que mais gente, não é, possa ter acesso a essa pequena porção das Escrituras Sagradas. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia.